Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou a quinta rodada do Brasileirão Série A e o Botafogo é o grande destaque desse início de Brasileirão, com 5 jogos e 5 vitórias. E aí tem que aturar aquela sonora frase da torcida do Botafogo, que na verdade toda a torcida faria a mesma coisa. Segue o líder, Botafogo muito bem nesse início de campeonato e a torcida torce e espera que continue assim até o final. Campeonato difícil, muito longo, falta ainda 33 rodadas, mas é um início muito animador para a torcida do Botafogo. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer o resumo do que aconteceu na rodada, com a classificação, com os resultados, com os destaques e com as decepções desta rodada. Então já vou logo pedindo a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar da política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Eu vou te dar uma dica. Se você quiser assistir jogos do Brasileirão, Série A, B, Libertadores, Sul-Americana, Champions, jogos de seleções, campeonatos internacionais, filmes, minisséries, novelas, vou te dar uma dica. Aqui na descrição desse vídeo, nos comentários fixados, tem um link, Zone Play. Você vai lá, clica, que você vai ver como é que você pode ter isso tudo dentro de casa ou até mesmo na palma da sua mão. Moleque. Então, clica lá que você vai ver como é que é fácil ter acesso a esses dados, a essas facilidades, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos começar logo aqui pela classificação, tá? Os 4 primeiros são Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Atlético Paranaense. Tem alguns times invictos, tá? Invictos, quando eu digo, é que não perderam ainda, tá? Temos o Botafogo, o Palmeiras e o Fortaleza. Apenas esses 3 times não perderam no Campeonato Brasileiro até o prezado momento. O Botafogo com 5 vitórias, o Palmeiras com 4 vitórias e o Fortaleza com 2 vitórias e 3 empates. Então, de 20 times, apenas 3 ainda não perderam. Outro detalhe: 2 times ainda não venceram no Campeonato Brasileiro. É o América Mineiro e o Coritiba. O Coritiba tem 2 empates e 3 derrotas. O América Mineiro, 1 derrota, 1 empate e 4 derrotas. Todos os outros, pelo menos, ganharam uma vez durante essas 5 rodadas. Então, no topo da tabela, Botafogo invicto, 5 vitórias com 15 pontos. Fez 12 gols e tomou 4. Segunda colocação do Palmeiras, 13 pontos. Fez 15 gols, sofreu 5, tem um saldo de 10. Fez mais gols que o primeiro colocado, Palmeiras, e tem um saldo melhor também. Terceiro colocado, Fluminense, com 10 pontos. Fez 10 gols, tomou 5 e tem um saldo de 5. Para o Fluminense é até um número que se surpreende. Ter feito só 10 gols em 5 rodadas e ter tomado 5 gols é de chamar a atenção. Surpreendente pela maneira como o Fluminense joga. Do que eu estou falando? Acho que o Fluminense fez menos gols do que se imaginava. O Botafogo fez mais gols do que o Fluminense.
Aí a gente está falando em estilo de jogo, então é surpreendente o Fluminense ter menos gols que o Botafogo, tá? Não estou desmerecendo o Botafogo, tá? Tô falando pelo estilo de jogo do Diniz. E na quarta colocação, o Atlético Paranaense com 9 pontos, já com 2 derrotas, fez 7 gols, um número baixo, e tomou 5. Está com saldo positivo, mas é um número baixo de gols. Então, nessas 5 primeiras rodadas, temos dois times do Rio de Janeiro no topo da tabela, um paulista e um paranaense. Aí na quinta colocação nós temos o Cruzeiro, com 9 pontos também. Temos o Fortaleza com 9 pontos também na sexta colocação, fechando o G6. Na sétima colocação temos o São Paulo com 8 pontos. Na oitava colocação o Atlético Mineiro com 7. Na nona colocação o Santos também com 7. Na décima colocação o Grêmio com 7. Na 11ª o Internacional também com 7 pontos. Na 12ª colocação, saindo da zona do rebaixamento, o Flamengo com 6 pontos. O 13º é o Bahia com 6, que vão se enfrentar na próxima rodada. O Vasco na 14ª com 6 e o Bragantino na 15ª também com 6. Na 16ª colocação, e o primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Corinthians com 4 pontos. E na zona de rebaixamento, Cuiabá com 17. Na 17ª colocação, Cuiabá. Na 18ª, o Goiás. Na 19ª, o Coritiba. E na lanterna, o América Mineiro, apenas com 1 ponto. Então vamos lá agora para os jogos desta quinta rodada. Bom, tivemos Internacional 0, Atlético Paranaense 2. Cara, diante do que foi o jogo, foram tempos distintos, primeiro tempo do Internacional, segundo tempo do Atlético Paranaense. O Internacional não conseguiu fazer os seus gols quando era melhor, e o Furacão fez os gols quando era melhor. Então, irmão, justo o placar. Teve oportunidade, não fez os gols. O Atlético Paranaense teve no segundo tempo e matou o jogo. Então, placar normal, e eu acertei nos meus palpites. Eu disse que daria Atlético Paranaense. Eu disse que dava empate ao Atlético Paranaense. Eu falei, o Internacional não ganha, como não ganhou. Santos 3, Bahia 0. Nessa eu acho que eu errei. Eu acho que eu apostei empate ao Bahia, se eu não estiver enganado. Bahia me quebrou. Santos 3, Bahia 0. Pelo que foi o jogo, merecia o Santos a vitória, sim. Jogou bem. O Bahia bem abaixo do que a gente viu aí nesse início de Campeonato Brasileiro. Então, placar Santos 3, Bahia 0, placar justo. Bragantino 2, América Mineiro 2. Os dois times não começam bem, principalmente o América. Diante do que vem acontecendo, o América tem empatado fora de casa com o Bragantino. Foi um grande resultado. 2-2 Bragantino e América Mineiro. Cuiabá 0, Atlético Mineiro 4. Atlético Mineiro fez um futebol melhor. Na verdade, o Atlético Mineiro não estava jogando tão mal assim, na minha opinião. Tá perdendo muito gol. Nesse jogo, não perdeu tanto gol assim. Continuou chutando muito, criando muito, mas da quantidade de criação entraram 4 e acabou goleando. Se começar a entrar 1/3 das bolas que o Atlético Mineiro cria, daqui a pouco o Atlético Mineiro está na parte de cima da tabela, que tem time para isso. Então, Cuiabá 0, Atlético Mineiro 4, diante do que foi o jogo do aproveitamento do Galo, normal. Flamengo 2, Goiás 2, dois times que estavam na zona do rebaixamento. Quem ganhasse ia sair, quem perdesse se afundava de vez. Foi o que aconteceu. O Goiás se afunda de vez na zona de rebaixamento e o Flamengo sai da zona de rebaixamento com 2-0. O jogo que poderia ter sido 3 ou 4. O Flamengo está na mesma situação do Atlético Mineiro. O Flamengo cria muito, mas perde muito gol. O Flamengo... Deixa eu botar até meu óculos aqui que minha vista tá ruim, rapaz. O Flamengo faz 2-0, faz um futebol... como é que eu vou falar? Um pouco mais convincente, né? Tem um padrão, tem alguns jogadores ali que nitidamente já são titulares do time. Mostrou vontade, mostrou
algumas situações bem interessantes. A impressão que dá é que o time do Flamengo está começando a encaixar. Essa é a impressão que eu tenho, discordando de muitos comentaristas aí que diz que não está vendo evolução no time do Flamengo. Eu estou vendo evolução sim nesse time do Flamengo do São Paulo, e eu acho que se continuar assim, o Flamengo vai começar a incomodar. Ainda não vejo o Flamengo brigando pelo título, mas já vejo o Flamengo, se continuar nessa toada, começando a incomodar, e o Goiás tem que abrir o olho, porque ficarem na parte de baixo da tabela depois para sair é complicado. Lógico, só tem 5 rodadas, mas tem que fazer alguma coisa por onde. Então Flamengo 2, Goiás 0, placar justo, poderia ter sido até um pouquinho maior. Cruzeiro 0, Fluminense 2, um grande jogo, muito bom jogo, apesar do Cruzeiro ter perdido, mas o Cruzeiro mostrou que o Ronaldo quer para o seu time, que é permanecer na Série A, vai ser uma permanência mais tranquila. Porque se o Cruzeiro jogar assim contra qualquer time desse Campeonato Brasileiro, impossível do Cruzeiro cair. Impossível do Cruzeiro cair. Tá? E o Fluminense teve muita dificuldade, e a tendência é que o Fluminense tenha mais dificuldade, porque o Fluminense é o que joga o futebol talvez o mais diferente, tá, do restante da galera. Eu digo e repito, no estilo do Fluminense só tem um time aqui no Brasil, tá, mas que não vem jogando bem ainda, que é o Flamengo, que é o de toque de bola, de toque curtos, tá? Só que o Flamengo ainda não tá, e a gente não sabe se vai algum dia voltar a praticar esse futebol. Então o Fluminense pratica esse futebol, e é um time diferente. É diferente. O Botafogo é o líder, mas o estilo do Botafogo é um estilo muito conhecido, que a gente já viu aqui em outros times que foram campeões, tá? Não é que o Botafogo não saiba criar, não é que o Botafogo não tenha qualidade para isso, tem, mas é um estilo de jogo mais tradicional do Botafogo. O Fluminense, ele é mais qualificado, tá? Ele usa muito mais a qualidade técnica, e qualidade técnica no time do Fluminense tem mais do que o do Botafogo, tá? Força física, o do Botafogo tem mais, tá? Então teve dificuldade do Fluminense, mas foi um grande jogo. E se o Cruzeiro tivesse feito um gol, seria justo. E eu vou ser bem sincero, se tivesse sido empate, também teria sido justo, tá, o resultado. Mas como o Cruzeiro não conseguiu fazer os gols que criou, o Fábio pegou, teve pênalti, né? Teve a polêmica lá do Henrique Dourado com outro jogador lá, que para mim o grande culpado é o treinador. Placar justo para mim de 2-0 Fluminense, mas se tivesse sido empate seria justo também. Palmeiras 4, Grêmio 1. Palmeiras, candidatíssimo ao título nesse momento, é o time, né, a bater de frente aí com o Botafogo. Tem lá tempo já de trabalho muito considerável, Abel. Muito normal, existe uma diferença do Palmeiras para o Grêmio. Não tem como o time do Grêmio não dizer, o time do Grêmio está voltando para a Série A e tem um objetivo também igual do Cruzeiro, de permanecer na Série A, igual do Bahia, igual do Vasco da Gama, tá? Então, dos times que voltaram, os dois melhores é o Cruzeiro e o Grêmio, se eu não tiver enganado. Então, placar 4-1, para mim, dentro de uma normalidade diante. Não tem uma diferença desproporcional entre Palmeiras e Grêmio, mas existe uma diferença principalmente de elenco e de trabalho, de longevidade, né? O Renato não é um mau treinador, conhece bem o Grêmio, mas tem uma diferença aí de tempo de trabalho. Então Palmeiras ganhou de 4-1, para mim é muito normal. Coritiba 1, Vasco 1, jogo ruim, muito ruim. Talvez tenha sido o pior jogo desta rodada, Coritiba e Vasco, 1-1. Era um jogo que no primeiro tempo não merecia sair gol, tamanha a falta de qualidade. No segundo tempo deu uma melhoradazinha. No primeiro tempo, por um aborto da natureza, saiu o gol do Coritiba no final do primeiro tempo, e o Vasco conseguiu, deu uma melhorada, conseguiu empatar. Então, placar de 1-1, justo diante do que não aconteceu em relação ao futebol. Botafogo 3, Corinthians 0.
desproporcional a diferença do Botafogo para o Corinthians, desproporcional. Um time ciente, encaixado, um time pronto, com o elenco pronto, contra um Corinthians que começou um trabalho com o Luxemburgo agora, que não tem um bom elenco, não tem ainda um time. Então o placar de 3-0 condiz com o que é o melhor time e o melhor elenco. O melhor time e o melhor elenco é o do Botafogo em relação ao Corinthians. E usou essas peças e ficou nítido que estão em patamares diferentes. O Botafogo e o Corinthians estão em patamares diferentes. Foi um predomínio do Botafogo quase que o jogo inteiro. Então não tem muito o que falar. Botafogo líder 3-0, placar justo. E terminando a rodada, Fortaleza 0, São Paulo 0. Destaque negativo foi o árbitro. Foi a encenação, o teatro. Tivemos 2 expulsos, mal expulsos. Os 2 jogadores, tanto do Fortaleza como do São Paulo, tomaram o 2º cartão amarelo e foram expulsos. Não era para nenhum dos 2 tomar o 2º cartão amarelo, não mereceram. Quem merecia ser expulso era os 2 jogadores, tanto de Fortaleza quanto de São Paulo, que fizeram cena, fizeram teatro. O Tite, zagueiro do Fortaleza, e o Caleri, do São Paulo, 2 atores, na qual o juiz, mal posicionado, que não viu o lance, caiu no conto do Vigário, da mão na cara, que todo jogador agora, o cara encosta no peito dele, ele bota a mão na cara, parece que tomou um soco no olho, fazendo teatro. O VAR tinha que intervir nisso, nessas encenações. O VAR tem que intervir nisso, que tá feio, tá ficando feio. Tá ficando não, já tá feio. Virou teatro essa porra. Então, a arbitragem atrapalhou, inverteu faltas, não marcou escanteios claros que foram escanteios. Então o placar terminou 0-0. Num jogo também animado. O Fortaleza um pouco melhor do que o São Paulo, mas o Dorival Júnior está conseguindo arrumar o São Paulo. Também está pouco tempo no São Paulo, mas está conseguindo arrumar o São Paulo. O Dorival é um dos melhores treinadores do país nesse momento, mas tem times aí que não acharam isso, né? E estão penando, e bem feito. Bem feito. Tinha um treinador na mão, jogou fora, agora está penando. Bem feito. Diretoria amadora é complicado. E nesse Campeonato Brasileiro da Série A, o que a gente tem de diretoria amadora é uma festa. Então, para mim, o destaque é o Botafogo, mais uma vez, né? O Palmeiras, mais uma vez, é o destaque. O Atlético Paranaense vencendo fora de casa também, Internacional, é um destaque. A boa vitória do Santos também é um destaque. E a decepção é o jogo entre Coritiba e Vasco da Gama, que foi horroroso. Foi horroroso. E a diferença que tem entre 2 times grandes nesse momento, Botafogo e Corinthians. Então eu coloco nessa rodada a decepção, o time do Corinthians. Não estou colocando a culpa no Luxemburgo, estou colocando a culpa no Corinthians, na direção do Corinthians, de planejamento completamente errado, tá? Que está liberando a zona do rebaixamento. Então tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!